Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos mais uma lista de exercícios, agora aula 4. A aula 4 só tem 3 exercícios aí, né? A atividade da aula 4 só tem 3 exercícios. Então que fala sobre força, campo e potencial elétrico. Então vamos lá, exercício número 1. Duas cargas elétricas Q maiúsculo e Q minúsculo, separadas por uma distância D, num meio homogêneo, têm a força elétrica F. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. F, ok? É dado pela equação, né? Pela expressão K0 vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então, Q1 seria o Q maiúsculo e o Q2 seria o Q minúsculo. E elas estão separadas por uma distância. O que eu tenho que comentar sobre esta equação? Significa que a força ela é diretamente proporcional à multiplicação das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ou seja, se eu aumento uma carga, aumenta a força. Ok? Agora, se eu aumento a distância, eu diminuo a força. E esse aumento da distância ainda ele é ao quadrado. Por exemplo, se eu aumentar a distância 2 vezes, 2 ao quadrado, 4. Então, quer dizer que a força vai diminuir 4 vezes. Entenderam? Se eu diminuir a distância, aumenta a força. Se eu diminuir a distância 3 vezes, então o que eu tenho que fazer? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então quer dizer que a força iria aumentar 9 vezes. Entenderam? Então vamos lá. Letra A. Reduzir a distância entre as cargas à metade. Metade, então, significa que dividir por 2, certo? Então, 2 ao quadrado, 4. Então, quer dizer que a força iria aumentar 4 vezes. Espera lá, ó. Como a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, reduzindo a metade a distância, a força aumentaria 4 vezes, certo? Letra B, triplicar uma das cargas. Triplicar uma das cargas seria colocar vezes 3 aqui em uma das cargas. Então, quer dizer que esse 3 aqui, ele seria jogado diretamente à força. Então, quer dizer que a força aumentaria 3 vezes, certo? Ou seja, triplicará o valor da força. Questão 2. Considerando a relação entre o campo e força elétrica, apresente como deve ser o gráfico do campo elétrico produzido por uma carga em função da distância. Justifique sua resposta. Então, aqui nós temos E, campo elétrico, D, distância. O que acontece? O que acontece é o seguinte, quanto maior for a distância, menor vai ser o valor do campo elétrico. Né? Por quê? Porque é diretamente proporcional à força. Lembra que eu expliquei aqui? Se a distância aumenta, a força diminui. Então, aqui seria a mesma coisa. Se a distância aumenta, o campo elétrico diminui. E por que ele fica um gráfico deste tipo aqui e não uma reta? Porque se você observar aqui, né, vai ficar... Tira todas essas letras aqui em cima e coloca 1. Fica 1 sobre d ao quadrado. Se você fizer o gráfico de 1 sobre x ao quadrado, ele vai dar um gráfico desse tipo aqui. Faça um gráfico lá no Excel ou algum outro aplicativo que tenha gráfico. Né? Você vai ver que ele vai dar um gráfico desse tipo aqui. Entenderam? Então, quanto maior a distância, menor o valor da força e do campo elétrico. Então, na proporção de 1 por x ao quadrado. Questão número 3. Duas cargas elétricas idênticas a 80 coulombs. Eu acho que faltou aqui, cara, colocar microcoulombs, mas tudo bem, vou levar em conta isso aqui, porque essa questão aqui tem um outro erro que eu já vou comentar. São separados por uma distância de 20 centímetros e em meio evacuado. Não se usa essa palavra para esse exercício, tá? Se entende outra coisa. Sendo K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Determine, letra A, a força eletrostática entre elas.
Muito bem, para calcular a força eletrostática é simples, né? Só utilizar aquela equação da lei de Coulomb, que nós até já vimos em sala de aula. K0, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, K0, quem é o K0? K0 é a constante, ó, que é aquele valor lá, ó, 9 vezes 10 na nona. Q1, então 80 coulombs. Q2 também 80 coulombs, dividido pela distância ao quadrado. Então, tem um probleminha aqui, porque a distância não pode estar em centímetros. A distância aqui, para fazer o cálculo, que tem que estar em metros. E como é que eu transformo 20 centímetros para metros? 20 dividido por 100, 0,2. 0,2, eu escrevo assim, ó. 2 vezes 10 a menos 1. Olha lá, 0,2. Uma casa passo para a direita. É isso aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 1. Então, é isso que eu coloquei aqui. E lembrando que essa distância aqui embaixo tem que ser ao quadrado. Então, 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Quanto que dá isso aqui ao quadrado? Note que eu primeiro começo a resolver na parte de baixo, certo? Então, fica 4 vezes 10. Por que 4? Porque é 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 a menos 2. Por que 10 a menos 2? Conserva ainda a base e este menos 1 e esse 2 aqui eu vou multiplicar. 1 vezes 2, 2. Menos com mais, menos. Certo? Então, o que eu fiz aqui agora? Ó? 80 por 4, simplifiquei, deu 20. Notem, aqui eu posso simplificar só um dos valores 80, não os dois. Tá? Sempre um por um, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? 9 vezes 80 vezes 20 e dividir por 1, né? Porque sobrou 1 aqui. Então, 9 vezes 80 vezes 20, 14.400. Por que vezes 10 na menos 11? Vamos ver. Aqui eu tenho 9, expoente 9. Esse menos 2, quando sobe, vira mais 2. Então, 9 mais 2, 11. Tá aí esse número aqui transformado para notação científica. Olha lá, ó. Vírgula aqui, avanço 1, 2, 3, 4 casas. Então, 11 mais 4, 15. Então, vai virar 1,44 vezes 10 a 15. Newtons, porque sempre a unidade de força é newtons. Letra B. Vamos lá. O campo elétrico produzido por estas cargas num ponto distante em 1 metro. Então, aqui que tem um erro. Ele não falou aonde está esse ponto. Esse ponto ele pode estar intermediário entre as cargas. Por exemplo, ó, aqui fiz um desenho só para ilustrar. Então, digamos que aqui eu tenho as duas cargas, Q1 e Q2. Esse 1 metro, ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui, entenderam? Então, o que eu considerei? Como não tem nenhuma referência, então, considerando que não há referências, tomo como cálculo o lado direito. Então, simplesmente, eu vou colocar aqui do lado direito. Então, fica 1 metro dessa carga aqui, do lado direito. Já que é só para verificar se você vai usar ou não equações corretas, então tá. Então, eu vou usar como referência o lado direito. Muito bem. Então, vamos calcular o campo elétrico gerado por cada uma delas, certo? Então, campo elétrico gerado pela carga 1. O que você vai ter que tomar cuidado? Que a distância daqui até aqui é de quanto? É 1 metro mais 20 centímetros. 1 metro mais 20 centímetros dá 1,2 metros. Ok? Então, é isso que eu coloquei aqui, ó. Mas e como que se calcula o campo elétrico? Por essa equação aqui, ó. E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Tá? Essa equação aqui para campo elétrico. Então, E igual a K0 vezes, como eu estou calculando o campo elétrico 1, eu tenho que usar a carga 1. Se eu quiser calcular o campo elétrico 2, eu tenho que usar a carga 2, certo? Mas, como tem o mesmo valor, o que muda é só a distância aqui embaixo, certo? Então, K0, 9 vezes 10 na nona.
carga, quantidade de carga, 80, dividido por 1,2 ao quadrado. Então, o que você vai fazer? 9 vezes 80, 720. 720 dividido por 1,2 ao quadrado, 1,44. 720 dividido por 1,44 dá 500. 500 vezes 10 na nona. Avanço a duas casas aqui, quer dizer, tiro esses dois zeros, somo mais 2. Então, 5,0 vezes 10 dá 11 Newton por Coulomb. Então, campo elétrico gerado pela carga 1, por essa aqui, nesse ponto. Agora, vamos ver campo elétrico gerado pela carga 2, nesse ponto. Então, campo elétrico gerado pela carga 2, então vai ser a mesma equação, que muda embaixo, ao invés de ser 1,2, agora vai ser 1, porque a distância lá agora é 1, certo? Então, 9 vezes 10 a nona, vezes 80, 720. 720 dividido por 1, 720. Passo a vírgula duas casas para a esquerda, aumenta mais 2. Então, 7,2 vezes 10 na 11 Newton por Coulomb, ok? Tá. E aí, aqui tem uma questão interessante, né, a mais. O campo elétrico produzido por essas cargas num ponto. Quer dizer, qual vai ser o campo elétrico produzido pelas duas cargas no mesmo ponto? Como as duas cargas são positivas, então o que vai acontecer? Esta carga aqui, a carga 1, ela vai gerar um campo, como ela é positiva, campo elétrico positivo é sempre para fora e negativo é sempre para dentro. Então, a carga 1 vai gerar um campo elétrico nesse sentido. Então, esse aqui seria o E1. E a carga 2, como ela é positiva também geraria um campo elétrico para cá, E2. E qual vai ser o campo elétrico resultante dessas duas aqui? Como elas estão apontando para o mesmo lado, então eu simplesmente vou somar as duas, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui. Campo elétrico resultante, então vai ser E1 mais E2. O E1, quanto que tinha dado o E1 lá? 5 vezes 10 na 11. E2, 7,2 vezes 10 na 11. Então, somos 2. Então, o campo elétrico das duas cargas vale 12,2 vezes 10 na 11 Newton por Coulomb. É só somar o 5 mais o 7,2 e permanecer a base e o expoente. Letra C. O potencial eletrostático produzido por cada uma dessas cargas na distância, né? Então, quero saber qual é o potencial desta carga nesse ponto e o potencial dessa carga nesse ponto. Para calcular o potencial elétrico, olha só o que muda em relação à equação do campo elétrico. Simplesmente aqui é d ao quadrado e aqui é só d, não tem d ao quadrado para calcular potencial, certo? Então, vamos ver, potencial, então vai ser K vezes, como é V1, então aqui é Q1, como é V2, então aqui é Q2, certo? Então, K0, 9 vezes 10 a nona, Q1, 80 e D1, lembra lá que é o 20 mais 1, né? 20 centímetros mais 1 metro, então 1,2. 9 vezes 80 dividido por 1,2 dá 600. Então, 600 vezes 10 na nona, avanço duas casas de novo, vai virar 6 vezes 10 na 11. E a unidade de potencial elétrico é o V maiúsculo, que é o volt. Ok? V2, K0 vezes Q2 sobre D2. 9 vezes 10 a nona, vezes 80. Agora, então, a distância da carga 2, lembrando daquele desenho, vale 1 metro. 9 vezes 80, 720. Dividido por 1, 720. 720 vezes 10 a nona. Volto duas casas. 7,2 vezes 10 na 11. V maiúsculo, volt. Ok? Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem lá no Google Classroom. Ok, galera?